entonces dependiendo de la concepción de poder que tenemos, cambia también nuestra concepción de territorio. Eso también es muy importante, ¿no? Porque a veces no nos alertamos, ¿no? No percibimos que hay diferentes concepciones de poder y que cada una de ellas acaba dando origen a un concepto de territorio también diferente, ¿no? En la geografía más tradicional siempre el poder venía del Estado, de esta figura. Entonces solo existía territorio del Estado, el territorio estatal era el territorio por excelencia. Hoy con una visión Foucaultiana, por ejemplo, de poder, se amplía porque toda relación social también es una relación de poder. Por lo tanto se puede construir territorio desde una ¿cómo se dice? Una aula, una sala, ¿no? Un salón, hasta, ¿no? Una frontera internacional con un grupo como la Unión Europea. Entonces, amplió bastante esta concepción. Hay autores que nos inspiran, ¿eh? Son autores europeos, pero que se tiene una posibilidad de una relectura a partir de América Latina, que muchos autores están intentando hacer, ¿no? Además de Foucault, Deleuze y Guattari y Gramsci como una composición ahí que algunos, ¿no? A algunos les parece un poco rara, pero que se hace, ¿no? Y creo que es muy productiva, entre este legado marxista de Gramsci y algunos puntos más postestructuralistas de Foucault y Deleuze. Bueno, entonces, como hablamos, definir poder para definir territorio. En la visión tradicional, el poder es un poder casi que en una concepción absoluta, que se puede separar de uno y de otro. ¿Mejoras? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Está escuchando? ¿Está bien? Entonces cambiamos ahí la tecnología de poder, de poder hablar. Bueno, en una visión tradicional, entonces, que se llama de absoluta, cuando se puede, ¿no? Aislar, separar una cosa de otra, el poder como cosa que algo que algunos tienen y otros no, ¿no? Uno tiene tierra, otro no tiene, entonces uno tiene poder porque tiene tierra, pero no es el hecho de tener tierra que da poder, ¿no? Es cómo que el hecho de tener tierra construye una relación, ¿no? Con otros grupos que resulta en una relación de poder, ¿no? Es un poco como mirar el territorio solamente por un muro, por un cerco o por una pared, ¿no? Muchas veces se mira el territorio solamente por eso. Eso es el carácter absoluto del espacio territorial. El sentido relacional que buscamos para entender el territorio significa cómo que este muro, esta pared, ¿no? Se involucra en relaciones sociales. ¿Qué rol tiene? ¿No? Yo siempre doy el ejemplo del encarcerado, del presidiario, ¿cómo se dice? Carcelario, ¿no? Que se puede pensar, bueno, está muy bien definido su territorio, está muy bien definida la pared donde está en la celda, ¿no? Y ahí está, por lo tanto, muy bien territorializado. Es el contrario, ¿no? A pesar de muy bien delimitado su territorio, él está en una situación muy precaria de territorialización, ¿no? Está más desterritorializado que territorializado. ¿Por qué? Porque en la visión relacional de territorio, lo que importa es la relación que se construye. Y en esa relación, ¿quién tiene la llave para abrir la puerta? ¿No? Es quien está afuera del territorio. Entonces, quien está territorializado, en verdad, es quien está afuera, quien controla el territorio, y no quien está adentro, quien no tiene este control, ¿no? Eso es muy importante para mostrar esta diferencia entre un espacio absoluto, ¿no? Para entender el territorio, y un espacio relacional. Lo mismo se pasa con el poder, ¿no? Cuando se ve el poder como una cosa, y cuando se ve el poder como una relación que se construye, ¿no? Entre grupos, entre clases, entre etnias, entre géneros, ¿no? Todo tipo de relación social que involucra ahí una relación de poder, como va a decir Foucault. Y además, añadimos ahí al final, el poder también como teniendo una dimensión que pocos destacan, ¿no? Enfatizan, que es la dimensión simbólica del poder, cada vez más fuerte hoy, ¿no? No se puede nunca ignorar que el territorio también es un territorio cargado de simbolismos, ¿no? Hay todo un imaginario social también que nos empodera, ¿no? Que nos da poder. Por eso que yo hago un vínculo, algunos me critican por eso, por expandir un poco el concepto de territorio, pero me parece que no hay cómo entender el territorio por las relaciones de poder sin considerar que el poder también
involucra, né, também envuelve relações simbólicas, como a identidade, por exemplo. A identidade não é simplesmente para nos diferenciarmos um do outro, mas para nos empoderarmos, né? A identidade é sempre política, né? Ou não é identidade, porque se acciona uma identidade para ter poder também através deste accionamento. Então, me parece aí que Bourdieu também nos ensina, né, outro autor que também pode ser aí trabalhado para nos ensinar a eficácia, né, da dimensão simbólica do poder na construção dos territórios, e principalmente no caso latino-americano, né, onde estes grupos subalternos têm uma relação afectiva, simbólica, né, muito forte com seus territórios, que não significam simplesmente, né, um espaço para sua reprodução física e econômica, mas também como uma razão de existência, né? São territórios, depois vamos ver acá a leitura, né, latino-americana ontológica do território, que é o território como componente do ser destes grupos, que sem o território, eles praticamente não existem, não podem existir, né? Sua existência depende dessa relação muito profunda com um território onde estão ubicados. Bueno, isso permite, então, né, identificar, e aí, mais uma vez com Foucault, que nos ajuda, as diferentes modalidades de poder, quando Foucault disse que há uma dimensão soberana do poder, uma dimensão disciplinária e uma dimensão biopolítica, que é uma marca de nosso tempo também hoje, o poder sobre a vida, né? Quando o homem, por primeira vez na história humana, põe em questão sua própria existência como espécie biológica em la Terra, né? Por primeira vez está, por lo menos da Segunda Guerra Mundial para cá, né, se impõe ao homem a condição de ele próprio destruir, né, sua existência. Esta possibilidade está colocada, né, para o homem, e isso é profundamente biopolítico, né, uma política sobre a vida, sobre o homem como espécie biológica também que se reproduz em la Terra. E isso Foucault destaca muito, pelo menos em seus últimos trabalhos. Trabajó, né, com o poder soberano, que é este mais tradicional. Aí há um problema com Foucault, porque ele utiliza o termo território solamente para o primeiro, né? Ele reduz, apesar de sua visão muito ampla de poder, que poderia levar-lhe, né, a ter uma concepção muito ampla também de território, que é nossa leitura, né? Pero ele, quando utiliza o termo território, utiliza apenas para o poder soberano, aún em uma visão muito clássica, muito tradicional de território. Depois vai falar de espaço disciplinário, que vocês conhecem, né, que é desta microfísica de poder que ele vai trabalhar, e o biopoder como muito relacionado hoje também com esse discurso da inseguridade, que é muito presente também no ambiente latino-americano, né? Se há uma questão hoje que nos une em toda a América Latina, é a questão da segurança e também o discurso político, né, do medo e da insegurança em los territórios, né? Se pode incluso falar de territórios de medo, né, em que não há uma fronteira clara, né, um limite claro, pero as pessoas que vivem aí sabem hasta onde podem chegar, né, em lo que vamos falar um pouquinho mais adelante como fronteira tácita, né? Essa que é construída através muito mais de um acordo, né, que a gente que vive aí sabe perfeitamente hasta onde pode, né, ir e onde deve parar. Bueno, isso então nos permite também falar de processos contemporâneos, né, biopolíticos de construção do território, de lo que eu denomino de territórios barreira de contenção, né? Em la sociedade disciplinária clássica, aún se tinha a ideia de poner los indeseables, né, em la sociedade, los anormales ou los peligrosos, né, ponerlos em espaços cerrados, confinados, né? O cárcel seria o protótipo, né, desta sociedade disciplinária que hoje está em crise, né, em profunda crise. Todas as instituições, né, disciplinares, se pode dizer assim, estão de alguma maneira em crise. Pero su princípio era de certo confinamento, né? Se não permanente, por lo menos temporário, né? O que Foucault denomina de reclusão de sequestro, porque como em sequestro se põe a gente durante um tempo aí para pretensamente recuperá-la e traê-la de volta depois à la sociedade, né, em seu sentido mais amplo. E isso hoje está profundamente questionado. Então, o máximo que se faz hoje são construir barreiras, né, como estas barreiras de carretera, essas barreiras de favelas de rio, né, que eu denomino processos de contenção. Vai se contener por um lado, mas sempre há uma possibilidade de saída por outro, né, nesses muros fronteiriços, né. Sempre o migrante acaba, ao final, né, descobrindo uma saída, né, uma maneira de contornar,
né, estes muros fronterizos. Então, há aí um processo que não é de reclusão, como é a sociedade disciplinária clássica, pero de contenção, né, que é o efeito barraje, né, ou barreira que se põe aí. E aí, claro, tem que considerar como se dá este juego entre funcionalidade mais político-econômica do território e esta dimensão mais simbólica do poder. Isso nos leva a pensar, então, o território dentro de um grande contínuo, né? Uma continuidade, desde os territórios mais funcionais, de um lado, né? E, na outra ponta, os territórios mais cargados desta dimensão simbólica, onde se poderia, quizá, falar de territorialidade sem território, né? A gente que tem, né, toda uma representação territorial em sua, né, em sua cultura, em sua cabeça, mas não tem a construção efetiva, né, funcional do território, como ocorreu com a terra prometida dos judios, como ocorre em Brasil com a terra sem males dos indígenas guaraníes mibiá, que estão sempre, né, se movendo no espaço em búsqueda da terra sem males que nunca encontram, mas é um mobilizador, né, é uma territorialidade que os mobiliza no espaço. E isso alguns grupos vão a ter também. E aí se pode falar, então, territórios de dominância funcional, como de las grandes empresas, né, seria talvez mais característico desses territórios mais funcionais, e outros de dominância simbólica, como esses que acabamos de falar. Por isso se pode falar de uma maneira muito genérica, porque estas coisas se involucram também, né, processos hegemônicos e processos subalternos. Não se pode fazer nunca acá um pensamento, né, que separe os dois rigidamente, né, pero por lo menos em termos políticos, para nossas lutas, creio que é, né, operacional, né, pensar em alguns momentos, né, de lo que é hegemônico e de lo que é subalterno. Pero nós sabemos que a mentalidade, incluso dos subalternos, muitas vezes está muito involucrada por el pensamento hegemônico, né, que dá las, em português se diz, dar las cartas a esse pensamento. Então, tem os cruzamentos também. Pero de uma maneira muito genérica, se pode dizer, tomando acá, releyendo, né, a concepção de Gottman, que depois Milton Santos vai também releer, del território como abrigo e o território como recurso. Duas maneiras também muito interessantes de pensar. O território mais funcional, como o território, a vezes quase puramente como recurso, né, de um grande empresário, por exemplo, que nunca vai em sua hacienda, né, nunca vai personalmente em sua hacienda, pero que tiene el dominio territorial deste espaço. Então, um território puramente funcional, né, que ele tem aí. Mientras que o outro tem toda a sua vida desarrollada no mesmo território onde, né, se ubica. E, nesse caso, temos aí, sobretudo, o território como abrigo, né, como resguardo. Abrigo é uma palavra em português que creio que não há tradução em espanhol, pero se aproxima... Ai, abrigo? Pode ser? Ou resguardo, né, amparo, donde o valor de uso também é dominante. Bueno, dentro dessas miradas latino-americanas, né, que estamos também enfatizando acá, esta leitura, né, especialmente de Arturo Escobar, que me parece muito interessante. Ele não é geógrafo, mas tem um pensamento muito geográfico, né, e hoje não se tem que quedar-se em seus, né, corporativismos disciplinários, mas se tem que, né, transitar por disciplinas, e o território e o espaço são objeto hoje questão de várias áreas do conhecimento, né, nas ciências sociais e também em ciências não sociais, muitas vezes. Aí, com base nos pueblos originários de Colômbia, ele propõe que o território é, ante todo, um território ontológico porque participa del ser, né, de la existência de los grupos. Sua existência depende del território, né? E aí nós temos alguns estudantes de nosso posgrado de Colômbia, de Chile, de Bolívia, que estão estudando alguns grupos, né, de pueblos originários, e me ajuda muito. Para mim seria muito difícil fazer tanto trabalho de campo nestes contextos, né? Hago alguns em Brasil, pero não muitos. Pero os estudantes me ajudam muito, e acá eu tomei algumas citas de um estudante chileno que ha hecho sua tese sobre os mapuches. Ele mesmo é um ativista mapuche também, hoje em Chile, professor na Universidade de Valparaíso, e onde eles propõem o território deve ser visto como um espaço vital, integral. Vean que aí se retoma o término vital em outra concepção, não é ratzeliana, né, no sentido da vida, no sentido mais, né, mais amplo de vida. Integral, porque tem todas as dimensões, né, em el que estamos relacionados com os demais elementos do entorno natural e espiritual, tanto de nossos antigos como os de Niguen Mapu,
lo que en el fondo son considerados vitales, já que nos otorgam um linaje, uma história comum. Vejam como está involucrada também a memória histórica, né, de cada grupo. E o território possui uma importância fundamental para este grupo, né, Mapuche. Primeiro, no plano espiritual, não se refere tão solo ao plano físico e às relações materiais que os sujeitos estabelecem com este, sino que também a uma dimensão imaterial em la qual habitam diversas forças espirituais que permitem a vida e a existência dos mapuches. Esse é um autor mapuche também que escreveu esse livro. E aí me parece interessante também para fazer uma relação de la mirada latino-americana com algumas miradas também de los países, né, centrais, como este trabalho de Joël Bonnemesson, né, este geógrafo cultural francês, que infelizmente, desafortunadamente, se foi a um jovem, e ele trabalhou com o Pacífico, né, com islas da Polinésia, onde identificou também grupos que se autodenominavam mamples, né, hombres definidos por seu território ou, se querem, também por seu lugar, né, mamples. A própria denominação de grupo significava que eles não existieron se não fosse a relação tão forte com o território. Bueno, agora algumas palavritas, se há tempo aún. Quanto temos aí? Sim? Bueno, um elemento fundamental para entender o território, sem dúvida, é o límite ou a fronteira, né? Com todo o debate aí que, né, existe entre límite e fronteira, vou a simplificar acá dizendo que o límite tem uma lógica mais linear, né? Se põe mais em termos de líneas, né? É mais direto no terreno, e a fronteira mais zonal, né? É mais uma dimensão de uma área, né? Se querem, de uma região. Né? A fronteira envolve todo um conjunto de relações que se dão por arriba do límite, né? Então há um jogo aí entre límite e fronteira. E, por lo menos em Brasil, nesses trabalhos que tenho feito nas favelas de Rio, se tem uma condição muito complexa de fronteiras hoje, e isso quizás é uma característica de nosso tempo, né? Não somente acá em nosso contexto, de sobreposição, né, de límites, a vezes límites mais móveis também, que se vão e vêm com um tempo mais restrito, né? Entre o legal e o ilegal, isso é muito característico de nossas periferias latino-americanas, né? Onde se está, a vezes, no mesmo espaço físico, em um território da legalidade e no território da ilegalidade. E se transita, né? Eu denomino isso de uma espécie de transterritorialidade, porque se transita com certa facilidade de uma territorialidade a outra, né? Quando se, por exemplo, participa de algum circuito do narcotráfico ou outro circuito do Estado oficial que está também, de alguma maneira, posicionado nestas comunidades, né? E aí também, em termos aí de Agamben, né, este jogo entre exceção e regra, né, onde a própria lei hoje do Estado também funciona neste limbo. ¿Se diz essa palavra em espanhol? Limbo? O limbo jurídico, né, entre o excepcional e o legal, entre o ilegal e o legal. Isso não se pode olvidar hoje quando se trabalha com território, porque há muitas territorialidades que são construídas neste limbo jurídico em las duas posições. Acá tomo como referência em las favelas de Rio de Janeiro, pero creo que acá em México há muita coisa semelhante, né, que se pode pensar também desta maneira, né, de lo que se pode denominar de fronteiras tácitas, de acordos tácitos que são hechos entre traficantes e asaltantes, né? Em Rio se chama el morro, el cerro e el asfalto, né? São denominações locais para definir, porque as favelas em geral são el cerro, né? E el asfalto seria el área de las clases mais, classe média e alta de Rio que vive. Todo o que se passa, né? Na rede destas territorialidades de las facciones del mesmo grupo, entre facciones e milícias, uma área de la zona oeste do Rio é dominada por las milícias, onde não se tem mais a definição de lo que é território estatal e lo que é território de la ilegalidade, porque o mesmo sujeito, né, um mesmo polícia, a vezes atua como polícia oficial durante o dia e como polícia ilegal, né, em la comunidade durante a noite. Igual acá, disse tu. E também intramorro, né, com a polícia, porque houve esse processo em Rio de ocupação das favelas, né, por la polícia, com as UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora. O nome, né, é muito sintomático também de isso, como se houvera uma guerra, né, e agora vamos levar a paz, né. E aí a primeira coisa que fazem quando chegam à favela é poner a bandeira do Brasil. En el punto mais alto da favela ponen a bandeira do Brasil como se fosse um território que não era brasileiro e que agora foi conquistado por el Estado. Isso é muito sintomático, né, deste processo de retomada do território
né? E que o próprio secretário de Seguridade em Rio disse, não nos cobrem o fim do narcotráfico, cobrem que tomemos os territórios de los traficantes. Então, significa que eles estão destruyendo uma territorialidade zonal, que era este aparato, né, militar muito explícito de los traficantes que dominavam uma área, né, de toda a comunidade favelada, e que agora se cambiam para um território rede. E aí é muito interessante porque essas fronteiras móveis entram para dentro da favela. Isso há algumas investigações hechas muito interessantes sobre isso, mostrando como que agora são pontos dentro da favela, e o tráfico continua, né? Pero não com um domínio territorial tão amplo, zonal, pero com pontos, né? E construir redes dentro da favela com o asfalto. Então, e com uma mobilidade muito grande também, porque se a polícia se acerca, podem, com um movimento muito rápido, sair de aí e ir para outro ponto, o que chamamos allá bocas de humo, né? O ponto onde vende a droga. Né? Podem cambiar-se, tem uma mobilidade incrível, né? De cambiar de ponto onde está a venda da droga. E isso já era um processo que vinha antes da instalação das UPPs, então não é recente, o governo simplesmente acelerou um processo e houve também uma migração, né, de narcotraficantes para a periferia da zona metropolitana. Hoje a cidade onde eu tenho minha universidade, Niterói, está tomada também de bairros inteiros, né, dominados pelo narcotráfico, que vieram dessas favelas do Rio, onde a polícia entrou, e que hoje também já há uma crise muito grande. Aí este jogo, então, de fronteiras, né, com as UPPs, disposicionamos mais fina dessas fronteiras, projetadas para o interior das próprias favelas, com fronteiras, áreas de actuação junto a bocas de fumo, para mais flexíveis e itinerantes. Uma característica também de nosso tempo, né? Esta mobilidade territorial muito mais intensificada. Continuidade da articulação translocal das diferentes facções, incluso com territorializações fora da favela. A própria playa em Rio está territorializada, muito bem territorializada, entre grupos, né, de comunidades, que quem não conhece pode entrar em território ajeno, né, porque é um grupo de toda a comunidade que vem aí e, né, se apropria, né, desse espaço, né, de lazer, a los fines de semana especialmente. Então, há uma continuidade de articulação translocal, há uma crise do modelo, com a crise dos acordos também entre o tráfico e o roubo, né, de não roubar, por exemplo, cercano à favela. Né? Hoje há uma crise deste acordo tácito entre os dois grupos, né? Porque os assaltantes são outro grupo, não são os traficantes, né? E há um arreglo entre eles para saber onde se pode roubar, e aí há toda também hoje uma crise deste acordo tácito entre os dois grupos, o que podem imaginar, né, transforma a cidade em um problema muito sério, porque não se tem mais uma ideia clara de los límites, né? E poder é delimitar, né? Não se pode olvidar disso, que a política, em sentido muito general, né, significa poner límites, né, para o bem ou para o mal, né? Pero isso desde o origen, né, na Grécia antiga, né, a polis, né, era o nome polis, né, incluso inicialmente era o muro, o nome que se dava, o muro que delimitava a polis. Então, a política, né, vem desta característica, né, de poner, de criar, de definir limites, né? E quando não se tem mais limites, ou são muito fluidos, né, se cria aí uma confusão, né, séria, que nos propõe repensar, então, destes limites. Bueno, isso, então, significa uma complexidade muito grande nestes términos. E me acercando mais do final, outra maneira, né, de mirar desde a América Latina é, por lo tanto, depois deste exemplo, né, me parece claro, pensar em um movimento, né, de múltiplas territorialidades que se dibujan, né, que se recream todo o tempo, né, que são móveis também, e que permitem o trânsito, né, a saída de um território e a entrada em outro, a vezes no mesmo espaço físico, pero que se pode transitar de um território mais legal e outro mais ilegal, por exemplo. E aí eu identifico uma multiterritorialidade sucessiva, quando exige a mobilidade física, mas não é necessária hoje, né? Hoje temos, né, as várias maneiras de transitar por território ajeno, por el né, a telemobilidade, né, o telecontrole também, né, que se entra no território do outro através de uma imagem, né, de uma pantalla. Ou de um drone, que é uma nova tecnologia que vai abrir uma nova geografia tremendamente compleja, né? A Suécia viene de proibir, né, os drones com câmera, né, por a privacidade que estaria em jogo em Suécia. Então, o futuro aí
é muito sério para também esse tipo de controle de los drones. Bueno, aí a simultânea, tanto no encaje zonal, onde um território está, né, como uma muñeca russa, que está um dentro do outro, que é essa clássica multiterritorialidade estatal, por exemplo, ou então a rede informacional através dessa teleacción. As fronteiras, então, são mais fluidas e intercambiáveis, proponiendo uma espécie de transterritorialidade, onde se enfatiza o trânsito entre territórios. E aí, vejam que interessante, essa ideia de transterritorialidade, e a mim foi muito gratificante quando descobri que os indígenas guaraníes da fronteira de Brasil com Bolívia, Paraguai e Argentina estão reivindicando a condição de pueblos transterritoriais. Eles estão agora transportando nossa categoria de análise, né, para sua categoria de la prática, né, e também política, né, altamente política, porque querem reconhecimento oficial do Estado brasileiro, boliviano, paraguaio e argentino, de que são pueblos que podem transitar todo o tempo de um lado para outro da fronteira, coisa que na prática já fazem, né? Eu he hecho uma investigação há um tempo na fronteira com o Paraguai, e aí identificamos vários grupos que, para recomponer sua territorialidade, que o Estado les obrigou a quedar-se confinados, né, cerrados em espaços muito chiquitos, zonales, o que fizeram? Reconstruir redes, né, ignorar a fronteira internacional, visitar seus parientes, passar 60, 90 dias em Paraguai, 60, 90 dias em Brasil, ignorando a fronteira. Agora querem que o Estado oficialize esta condição de grupos transterritoriais. Então, vejo que não é uma simples, né, categoria analítica, mas também se pode fazer coisas muito concretas, né, quando se acciona na prática o término transterritorialidade. Há um documento desses grupos onde consta essa ideia. E aí, finalmente, a última conceptualização, também muito relacionada com o território, porque não falamos aún hasta agora, vou falar um pouco rápido, mas depois, se há tempo, posso conversar com vocês sobre isso, que é uma mirada também latino-americana sobre a desterritorialização, né? Eu me acuerdo quando eu fiz o livro, né, do mito da desterritorialização, que fui buscar em vários autores, né, principalmente fora da geografia, antropólogos, cientistas políticos, sociólogos, que utilizavam este término. E não encontrei nesses autores aqueles que destacavam a desterritorialização involucrada em los grupos subalternos, né, como sinônimo de precarização territorial. E aí eu propus fazer uma leitura, né, a partir de nossa realidade tão grave, né, na América Latina, de tantos grupos tão precarizados territorialmente, né, onde a desterritorialização para nós é antes de qualquer outra coisa, precarização no território, né? A desterritorialização para nós, para os grupos subalternos na América Latina, é uma perda de controle, né, de seus territórios, em suas múltiplas dimensões aí do poder. Então, aí eu digo que, apesar de haver sempre uma multiterritorialidade potencial, há aqueles, né, aquelas pessoas que estão, em verdade, lutando simplesmente por el mínimo território, né, para sua sobrevivência cotidiana. Né? Muitos grupos, apesar dessa potencial multiterritorialidade que se põe para eles, e às vezes são obrigados, né, a migrar, né, ir e venir todo o tempo, construindo aí uma multiterritorialidade compulsória, muito diferente dos grandes executivos, por exemplo, de uma multinacional que migra, né, e constroem sua multiterritorialidade com ampla opção de fazê-la. Esses grupos não têm esta opção, são obrigados a fazê-la. Então, eu dizia que a disponibilidade do recurso multiterritorial ou a possibilidade de ativar ou de experimentar concomitantemente múltiplos territórios é estrategicamente muito relevante na atualidade e, em geral, se encontra acessível só a uma minoria. Assim, mientras uma élite globalizada tem a opção de elegir entre os territórios los que melhor lhe plazcan, viviendo, em efeito, uma multiterritorialidade, outros, em la base da pirâmide social, não contam sequer com a opção do primeiro território, o território como amparo ou refúgio, fundamento mínimo de sua reprodução física cotidiana, que é uma parte aí do mito da desterritorialização. Então, desde uma mirada latino-americana, a desterritorialização como processo genérico, primeiro, de destruição, de saída ou câmbio de território, isso vale para, né, qualquer grupo, é experimentada de forma muito mais dramática por os grupos subalternos, a quem mais raramente se mira em sua desterritorialização como precarização territorial.
Así, desde una mirada latinoamericana, la desterritorialización sería, de hecho, la territorialización extremadamente precaria a que están sujetos cada vez más los aglomerados humanos de los sin techo, sin tierra, y ahí volvemos, ¿no?, a las imágenes con que empezamos la charla, y de tantos grupos minoritarios, en muchos casos mayoritarios, ¿no?, como los indígenas en Bolivia, por ejemplo, en su lucha por el territorio mínimo de la protección y el amparo cotidiano. Y de ahí que muchos hoy viven, en verdad, una vida en el límite, ¿no?, en el múltiple sentido de este vivir en el límite, que fue el trabajo que yo vengo de terminar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Rogerio. Sumamente estimulante. Creo que todo lo que has planteado nos permite conectarlo con muchas problemáticas locales, con muchas ideas, conceptos que venimos discutiendo. Entonces, me parece que sería muy interesante si pudiéramos abrir un pequeño espacio para intervenciones, ¿sí? ¿Quién quiere empezar? Dicho de otra forma. ¿No? Diego. Gracias. Buenos días y gracias por su presentación. Bueno, yo quiero preguntarle, bueno, primero agradecerle por la asistencia a la presentación, por el evento, también a los organizadores, y me gustaría saber específicamente sobre el término territorialidad, si únicamente, bueno, mencionó usted que encontraba en el territorio desde lo funcional desde lo más funcional hasta lo más ideal. ¿En qué, si en este esquema el término territorialidad estaría también en distintos grados, digámoslo así? Y si esto tiene, y de qué forma lo relacionamos con la categoría de la práctica. También me gustaría saber la categoría de la, categoría de la, en el término del territorio, la categoría de la práctica. Las prácticas sociales. Sí, las prácticas sociales. Me gustaría saber quién, es que no escuché, quién plantea la categoría de la práctica en estas categorías: categoría de análisis, categoría normativa, categoría pedagógica, que es la que usted plantea, y categoría de la práctica. No escuché ahí quién es el que propone el. Bueno, gracias. ¿Otra pregunta? ¿No? Tú se lo pasas. ¿Quién más? ¿No? Bueno, hago un comentario, pregunta, inquietud, ¿no? Y te lo paso. Tú mencionabas hace un rato el caso particular del espacio carcelario, ¿no? Como un espacio en el que la persona que está encarcelada no tiene el control del acceso a ese espacio, concretamente no puede salir. Sin embargo, esto me hizo pensar que cuando los espacios carcelarios los pensamos como espacios vividos, en esa perspectiva que tú mencionabas, el espacio carcelario vivido es un espacio habitado, es apropiado, va siendo cargado simbólicamente, va circulando el poder y se va diferenciando dentro de él. Y entonces, aunque no haya un acceso en cuanto al salir del espacio carcelario, dentro de ese espacio carcelario se empiezan a ver áreas a las que se puede acceder y a las que no se puede acceder por las cargas simbólicas, por quien controla el poder, que no necesariamente es el aparato institucional de la cárcel, ¿no?
interesante para seguir proyectando esta idea que tú nos planteabas, ¿no? Bueno, a ver si les dio tiempo para pensar algo más, ¿no? Muchas gracias por las preguntas que me permiten también desarrollar algunos puntos. Diego, en relación a la territorialidad, es una polémica muy grande, ¿no? La geografía, esta imbricación, ¿se dice en español? Imbricación. Sí. Entre los términos territorio y territorialidad. Para algunos autores hay una distinción, ¿no?, entre los dos. El territorio sería más formal, ¿no?, concreto, material, y la territorialidad mucho más en el campo de las representaciones, de los símbolos, ¿no?, o quizá de las identidades, ¿no? Entonces, ni toda territorialidad corresponde a un territorio, ¿no?, en este sentido en que se separa, ¿no?, que uno sería más práctico, concreto, y el otro más en el campo inmaterial, ¿no?, de las representaciones y símbolos. Esta es una lectura y que también es muy presente en la antropología, ¿no? Quizás si el campo fuera de la geografía que más trabajó con territorialidad, ¿no? Yo por lo menos conozco 2 libros antiguos ya que trabajaron con territorialidad en esta perspectiva, ¿no?, mucho más simbólica, ¿no?, del tratamiento de la territorialidad como esta carga simbólica y no se preocupan tanto con los referenciales materiales, ¿no? Para mí la territorialidad siempre tiene en algún momento una referencia, ¿no?, a un territorio concreto, aunque sea muy chiquito, ¿no?, aunque sea en el tiempo, la tierra prometida de los judíos, ¿no?, en el pasado o en el futuro, ¿no?, la tierra sin males de los... ¿no? Ellos creen que se puede concretizar este territorio, ¿no?, si fue concretizado un día o si va a ser concretizado en el futuro. Eso no hay como, ¿no?, ignorar esta dimensión. Hay otra posibilidad de trabajar con territorialidad en sentido más amplio, ¿no?, que es muy común entre geógrafos, ¿no? Tengo un compañero de la Universidad Federal del Río, Marcelo de Souza, que dice que la territorialidad es simplemente la condición necesaria para la existencia de un territorio, esté a él concretizado o no. Entonces, eso implica que, dependiendo del concepto de territorio que se tiene, ¿no?, la territorialidad puede estar presente o no. Robert Sack, que es tan conocido, ¿no?, un clásico hoy ya del debate sobre el territorio, en su libro Territorialidad Humana, habla de la territorialidad y no tanto del territorio, porque para él la territorialidad es una estrategia que se tienen, los grupos tienen en la mano esta estrategia para jugar, ¿se dice? Jugar con ella, ¿no?, dependiendo del momento. Y él cita el ejemplo muy claro del padre en casa, ¿no?, que dice a los hijos, no entren en esta oficina porque estoy trabajando, ¿no?, y ellos no obedecen. Ahí él recurre a la estrategia de la territorialidad y cierra la puerta, ¿no? Ahí él construye, ¿no?, un territorio a partir de esta estrategia cuyo potencial estaba siempre puesto para él, la posibilidad de accionarla, ¿no?, mientras una condición para la existencia del territorio. Y yo hablo acá en este continuo, ¿no?, en un extremo de la posibilidad de existencia de una territorialidad sin territorio. Pero miren, en el otro extremo no hay un territorio puramente funcional. Isso me parece que é importante, né? Não há um território, mesmo da empresa capitalista, né, nunca é um território puramente funcional, porque sempre há alguma carga simbólica, né, de um campo de representações que está ubicado também neste espaço, né? Seja a marca da firma, né, da empresa, né, algum indicador. Há o exemplo mais radical das empresas antigas, né, de Japão, que se chegava em la firma e cantava o hino da fábrica, né? Se alçava a bandeira da empresa, né? Era quase uma extensão da família, né? A empresa. Aí altamente um território altamente simbólico, que você também se identificava com ele, né? E sua vida inteira era aí, né? Era o emprego vitalício, né? Que hoje não há mais, pero esse é um exemplo, né, de como se involucram essas dimensões simbólica e funcional do território. Mas pero puramente funcional, creio que é muito, né, difícil, porque a realidade não separa essas coisas, né? Então, se eu digo que há uma territorialidade sem território no outro extremo, não quer dizer que esta gente que tem territorialidade sem território não tem uma base espacial concreta onde se reproduz fisicamente. Claro que tem, mas não considera seu território, né?
Su territorio sería si conquistasen esta territorialidad que cargan, histórica o en el futuro, ¿no? en su mentalidad. Entonces, eso nos permite, ¿no? complejificar esta relación territorio y territorialidad. Bueno, con la categoría de la práctica, quien hace esta diferencia es Pierre Bourdieu, ¿no? Bourdieu, el sociólogo francés, que propone categoría de análisis y categoría de la práctica. Yo estoy añadiendo ahí, acrescentando, ¿no? la categoría normativa, ¿no? más vinculada con lo que debe ser el territorio, el espacio. Eso vale para cualquier concepto, ¿no? Yo trabajé eso también en el libro Regional Global con la región, ¿no? La región como categoría de análisis, que es lo que predomina. Eso es interesante con la región, ¿no? Tiene una larga tradición en geografía como categoría casi puramente analítica, ¿no? Autores incluso al final de la geografía clásica o en el medio, ahí Camille Vallot decía, ¿no? Imposible encontrar un espacio regional donde las diferentes dimensiones de la diferenciación del espacio natural y del espacio humano, social, se casen, se encajen, ¿no? perfectamente, imposible. Entonces la región simplemente es un instrumento de análisis, ¿no? Es un recorte analítico del investigador. Él propone, como efecto de su investigación, necesita poner un recorte. Él sabe que no existe en la realidad este recorte, pero él necesita ponerlo, ¿no? para efecto de los límites de su investigación. Eso, cualquier investigación, hay un momento que enfrenta eso, ¿no? Tiene que poner un límite. Sabe que este límite es puramente arbitrario muchas veces, ¿no? Toma algunas referencias, pero sabe que no está ahí en el terreno, ¿no? este límite. Pero es necesario como, ¿no? analíticamente relevante para su investigación. Eso con región es muy, muy común. Mucho más que con territorio, porque el territorio tiene una tradición siempre muy fuerte como práctica social, práctica de poder, ¿no? involucrada en un espacio material concreto, diferente de la región que tiene esta tradición más analítica que de materialización práctica. Además del uso, ¿no? que yo había dicho del territorio como categoría también normativa. Bueno, pero eso daría para hablar mucho más, ¿no? pero el tiempo ahí no permite, y quiero comentar un poco lo que Alicia colocó también, muy, muy importante, ¿no? Yo hablé muy rápido acá del cárcel, yo hablaba del cárcel antiguo, ¿no? en la propuesta hecha en el sistema disciplinario moderno del siglo XIX, ¿no? donde la cárcel, ¿se dice? ¿O el cárcel? La cárcel, en portugués es o cárcel. La cárcel ahí tiene este rol, ¿no? Teórico de poner la gente confinada, ¿no? reclusa, para después rescatarla, ¿no? La reclusión de secuestro que Foucault habla es eso, ¿no? Se pone a la gente ahí como el secuestro para después rescatarla, ¿no? traerla de vuelta a la sociedad de los normales, de los no criminales, ¿no? toda esa visión que se conoce bien. Eso se reveló un mito, ¿no? Hoy el cárcel es el gran productor de criminalidad, ¿no? y por lo tanto es un espacio de profunda territorialización de los propios grupos que están ahí adentro, ¿no? En Río, por ejemplo, ¿cómo empezaron las grandes facciones del narcotráfico que dominan hoy las favelas de Río? Dentro de un cárcel, ¿no? aislado en una isla grande, en una bahía lejana de Río. Ahí empezaron, incluso construyendo un muro, una pared que separaba la facción X de la facción otra, ¿no? Y ahí empezaron eso, incluso con una territorialidad dentro del cárcel muy bien definida, y que hoy es característica de casi todos los cárceles en Brasil, ¿no? Tienen eso, esa territorialización, y acá también, ¿no? de grupos, y a veces, ¿no? hace poco en Brasil, muchas muertes, ¿no? porque ahora les ponen en Amazonia, llevaron a Roraima, el estado más lejano en el norte de Brasil, levaron para un cárcel ahí, los grupos líderes de facciones del Río, y ahí se pelearon, ¿no? y se mataron, y a veces controlan lo que se pasa en Río desde ahí, ¿no? porque tienen todo el aparato para hacer este control mismo lejano. Entonces esto nos muestra claramente cómo se reterritorializan, ¿no? ahí dentro. Yo hablaba simplemente de este único carcelario, ¿sí? presidiario, carcelario que estaba, ¿no? en un cárcel para una persona, pero hoy hay cárceles celdas con 20 personas. ¿Y lo que se hace? Tuvimos un estudiante, me orientando de doctorado en Río, que ha hecho, él era profesor en un cárcel, profesor para los carcelarios,
E aí tuve acesso, né? Acesso e entrevistas muito interessantes com eles. E uma coisa que me pareceu muito interessante foi o término que utilizavam para ter seu único território de domínio dentro da celda durante algumas horas para dormir, porque eram 20 dentro da celda. Chamavam comarca, o pequeno colchão que tinham para dormir 2 ou 3 horas por dia, né? Aí era seu território, né? Era o único espaço que sobrou fora de seu corpo, né? Para ter esse domínio de poucas horas para dormir, né? E denominava de comarca, que é um termo muito carregado de condição política, né? A comarca que domina. Isso é um processo de territorialização muito precária para uns, né? Nem tanto para outros, mas sem dúvida o cárcel hoje é um universo de territorializações e desreterritorializações muito complexo. No sé si hay alguna otra pregunta que por ahí surgió, Leonel. Si te acercas, por favor. Bueno, yo sumándome a la discusión que me pareció muy interesante sobre sobre el papel de las normas y en la creación de límites como parte de la vida humana y en ese sentido como parte de la formación de territorios, y algo que me pareció que quedó como un poco, o sea, me parece que las normas son algo digamos común y es parte de la generación de sociedad, pero el problema no sería cuando estas normas instrumentalizan a las personas, a los seres humanos, y por el otro lado, cuando esas normas tienen o buscan la totalización de esa normatividad, y en ese sentido me gustaría saber su opinión sobre lo que viene, que son justamente estas sociedades de control, ¿no? que consideraba Deleuze, donde, por ejemplo, en los lagers de lujo, ya vemos que no solo basta con encerrar ahora no a los pobres, no a los que no son normales, sino se encierran los ricos, las clases más hegemónicas, pero eso no es suficiente. Hay un control de acceso o múltiples controles de acceso, pero eso no es suficiente. Hay una serie de drones que están volando, hay cámaras que buscan controlar y que buscan que esa normatividad o esa forma de vida sea la única normal y sea totalizada y además instrumentalizada el resto de los grupos a servicio. Entonces, ¿cuál sería? Que a mí me parece que también nos quedamos en la parte de biopoder, que justo es donde lo que vivimos en el día a día actualmente, pero ¿cuál sería su opinión sobre esta cuestión de futuro, que me parece que es algo que para los que estamos aquí nos es muy relevante? ¿Qué viene? ¿Qué nos espera? Bueno, eso daría otra conferencia. La sociedad de control, ¿no? La sociedad que yo denomino también la sociedad de inseguridad, con guión, ¿no? Seguridad, que es el discurso dominante, ¿no? De nuestro tiempo, y que Foucault también denominaba de sociedad biopolítica. Primero, sobre las normas, ¿no? Este es un debate muy complejo también para nosotros en geografía, ¿no? Porque a veces trabajamos puramente con el campo de las leyes y nos olvidamos del campo de las normas, ¿no? Que rigen nuestra vida a veces de manera más profunda que las propias leyes. Y hoy creo que hay una confusión, ¿no? Muy grande, ¿no? Una especie de limbo también entre el campo de la norma y el campo de la ley, ¿no? El campo de la ética también, ¿no? Que normatiza nuestra vida también en varios campos. Brasil se vive ahora, no sé si acá también, un proceso de profunda jurisdicialización de la sociedad, ¿no? En que no se resuelven más los problemas, ¿no? En el cotidiano, directamente con la gente, pero todo debe pasar por el sistema jurídico legal, como si este legal no fuera impregnado, ¿no? De distorsiones, ¿no? Justamente por ¿no? Ir y venir entre el campo de las normas cotidianas y el campo de la ley impuesta, ¿no? Por grupos hegemónicos y que parte de un Estado que hoy también es un Estado, no se puede olvidar, de excepción,
¿no? Donde las leyes de excepción se transforman en regla. Entonces, lo que se pasa es que mucha cosa que en el pasado no era considerado legal, ahora se considera, se toma lá una palabrita en el medio de una constitución, ¿no? De una ley, y se propone que ahora se puede hacerlo, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Esa confusión que vivimos hoy en este campo. Y bueno, todo eso, ¿no? Tiene relación también con estos nuevos campos de recreación de leyes, ¿no? Y de normas que están relacionados con la llamada sociedad de control. Cuántas novedades tenemos hoy, ¿no? Para legislar sobre ellas, ¿no? Y que la velocidad con que los cambios tecnológicos ocurren nos permite que también la ley acompañe, ¿no? Y ahí también otro problema, ¿no? Para resolver estos casos en que no está, ¿no? Dentro de estas, oficialmente no está reconocido lo que hacer. Y ahí la sociedad hace muchas veces lo que quiere. Bueno, la sociedad de control, creo que una cosa muy importante, ¿no? Que tiene que destacar acá, incluso para hacer el contrapunto, ¿no? Con lo que llamamos acá de sociedad disciplinaria, es que, como estamos diciendo, no hay más esta intención, ¿no? de confinamiento, pero hay nuevas formas de encierre, ¿no? Pero son encierres que siempre tienen la posibilidad de salida. La relación, una gran cuestión para la geografía contemporánea es la dificultad que se tiene de definir lo que está dentro y lo que está afuera, ¿no? Antes era mucho más simple, ¿no? Sin estas tecnologías que tenemos hoy, mucho más simple saber, ¿no? Lo que estaba dentro de un territorio y lo que estaba afuera, ¿no? Hoy estos límites dentro y fuera se transformaron en una tremenda confusión, ¿no? De una ambigüedad y en una permeabilidad también. Las fronteras son, a pesar de todos estos muros, ¿no? Son altamente permeables, pero permeables selectivamente. Eso es muy importante, ¿no? El tipo de selectividad de la permeabilidad de estos límites. Y otra cosa importante, ¿no? En eso que Deleuze se llama sociedad de control, y que nosotros vivimos a nuestra manera, porque no es la misma cosa que en Europa, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Cuando él utiliza el término control, una cosa importante, ¿no? de se decir, es que control para él, porque inicialmente yo vi, pues sociedad de control, no voy a utilizar ese término, porque el disciplinar es control, ¿no? La soberanía es control, ¿no? ¿Por qué utilizar el término? Después fui a investigar más a fondo y Deleuze quiere decir control como una especie de monitoramiento, de fiscalización, de checkpoint, ¿no? Eso para él es el control, ¿no? Tiene mucho a ver con esa sociedad tecnológica que vivimos. Y ahí el control se da no solamente por el confinamiento, ¿no? Por la reclusión, pero sobre todo por el control de la movilidad, ¿no? Sale de la cárcel y pone una, en portugués se llama tornocelera, no sé acá, ¿cómo se llama? Acá en el pie, una tornocelera electrónica. Tobillera electrónica, ¿no? Para controlar el movimiento, ¿no? En el manicomio, ¿no? No hay más la necesidad de quedarse ahí cerrado, pero tiene que controlar el movimiento y de un tiempo a tiempo tiene que comparecer ahí en un punto de la ciudad, ¿no? Eso todo es un cambio, ¿no? Para ahora controlar, eso que yo denomino muro ducto, es exactamente la cuestión central para Foucault que define la biopolítica. Para él la biopolítica está relacionada, yo no hablé acá, pero con un concepto geográfico antiguo, pero con otro sentido que es el concepto de medio, ¿no? Por eso yo puse la ambiente, no medio, para no hacer esta confusión. Foucault cuando habla de medio, significa el espacio donde se da la circulación, todo tipo de circulación, tanto la física natural de las aguas, de los vientos, pero de los hombres, de los capitales, de las mercancías, todo que circula compone el medio. Es una mirada del espacio, ¿no? A partir de su movilidad, de todo que está móvil ahí, que circula, ¿no? Muy interesante eso, porque la biopolítica se preocupa con la movilidad de la población, ¿no? Que es otro concepto que Foucault también va a releer, ¿no? Un concepto geográfico muy clásico, pero que él tiene otra, ¿no? Perspectiva de la población como mirar el hombre por su dimensión biológica, ¿no? Su reproducción biológica y todos los componentes políticos de esta reproducción biológica, ¿no? Como
moléstias que se dissipam por el mundo, né, natalidade, mortalidade, tudo isso que desde o século XIX, com os primeiros licenciamentos, né, são clássicos desse biopoder que está em jogo para controlar a população. Pero aí, então, o grande problema é o controle da mobilidade, o controle do movimento. E nessas rutas, né, muradas, como esta artéria que eu mostrava em Rio de Janeiro, neste muroducto, né, significa exatamente o que Foucault falava, separar as buenas de las malas circulações. Isso hace a política contemporânea. E contener as malas, né? Contenerlas em barrajes, né? Ou em muros ductos, como nesse caso, que passam os buenos por la carretera, né? E aí, consultando o deputado que encaminhou o processo para construir este muro, ele dizia que era para controlar a violência, para os que passavam na via não receberem balas, né? Que venían de las comunidades, como si las comunidades no fueran las más afectadas por la violencia, y sí la ruta, ¿no? Los que pasan la ruta que son los más afectados. No se hace nada dentro de la favela, pero se hace en la ruta para que los otros no sean afectados por eso, ¿no? Y cuando se sabe que este muro también no es anti-bala, es un muro plástico ahí que no tiene, bueno, são muitas histórias, e utilizaram aí também um argumento biopolítico, né? Interessante, o argumento biopolítico mais difundido foi a barreira acústica, né? Como em los muros das favelas, as outras que eu mostrei acá, era ecolímite, límite ecológico, né? Também muito biopolítico, né? Este término. Em favelas que já não cresciam, há 20 anos que não cresciam, eles diziam que era para evitar o crescimento da favela dentro das áreas preservadas, né, de la ciudad. Então, todo isso, né, involucrado aí nesses múltiplos, né, processos políticos de controle de la mobilidade, que é a característica básica da sociedade de controle. Pero isso eu desenvolvo bastante neste livro Vivir no Límite, né, tem vários capítulos aí sobre isso, e deve sair acá por siglo XXI, quizá o próximo ano, porque há um grupo em Córdoba, na Argentina, que está traduzindo um pouco lentamente, porque são voluntários ali, les agradeço muito.